Olá, bem-vindo à aula 6 do curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular da IFMSA Brasil UFPA. A aula é sobre ondas clássicas do eletrocardiograma e o nosso palestrante é o Dr. Bruno Failaz, que é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, realizou residência em Clínica Médica no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e possui especialização em Cardiologia do Adulto e Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica pelo Instituto do Coração de São Paulo. Também possui título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Associação Médica Brasileira. Além disso, possui título de especialista em hemodinâmica pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e pela Associação Médica Brasileira. Atualmente é doutorando pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa aula! Tá, vamos começar então. Então, o tema que me cabe é ondas clássicas do eletrocardiograma. Para muita gente, o eletrocardiograma é um assunto muito difícil, mas se a gente for devagarzinho, no passo a passo, vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo de se aprender. Então, primeiro eu falar do Weizsäcker, né, que foi o cara que idealizou inicialmente o eletro. É uma ferramenta que já foi descrita há mais de 100 anos, de baixo custo, não invasivo, amplamente disponível, né? Qualquer pessoa treinada consegue fazer, executar e até ler o eletrocardiograma. Antes da gente entrar de fato no eletrocardiograma, a gente precisa tentar entender como é que funciona a dinâmica dos íons dentro da célula e como que isso interfere na representação eletrocardiográfica. Então, aqui nessa figura, primeiro, nesse primeiro quadrinho aqui, a gente observa o potencial de repouso da célula. O que é isso? Uma célula em repouso, sem estímulo elétrico nenhum, ela vai ter uma maior quantidade de sódio no extracelular e uma maior quantidade de potássio no meio intracelular. Por que fica negativo aqui? Né? Fica negativo dentro e positivo fora. Porque tem outros ânions, né, que deixam a célula negativa no seu interior, mas a gente acaba falando do sódio e do potássio, que são dois elementos que estão na dinâmica da despolarização e repolarização celular. Mas o saldo é positivo no exterior e negativo no interior da célula. Então, uma célula de repouso, ela vai ser, né, como eu falei inicialmente, muito sódio fora e muito potássio dentro. Quando tem um estímulo elétrico, em qualquer célula muscular, o coração se encaixa nisso, inicialmente o sódio entra na célula, há um influxo de sódio na célula, ou seja, fica mais ânions fora da célula e a célula fica mais positiva, né, no seu intracelular. Então você inverte a polaridade da célula, você despolariza a célula, certo? Depois você repolariza com a saída de potássio, né? Então fica mais sódio dentro da célula e mais potássio fora da célula. E de novo, né, como tem muito ânion intracelular, a polaridade acaba ficando negativa fora. Só que isso é uma situação não normal da célula. Ela precisa voltar à sua situação de repouso. E aí que entra, né, a bomba de sódio, potássio, ATPase, que inverte essas estruturas, né, o sódio e o potássio, e a célula volta ao seu estado de repouso. Na célula cardíaca, né, como é que funciona? Já essa figurinha aqui. Primeiro, quando vem o estímulo elétrico, você tem um influxo muito grande de sódio na célula, e a célula passa de uma voltagem de menos 90 para mais 20, mais ou menos. Isso, né, representa a onda R do QRS, né, é a despolarização ventricular. Nesse momento, o influxo de sódio diminui um pouquinho e os potássio começa a sair da célula. Então, há uma leve queda da voltagem, né, fica próximo a zero, e ela não continua caindo porque começa a ter influxo de cálcio. Então, a célula fica num platô, né, o sódio continua entrando, o potássio continua saindo, mas a polaridade mantém um platô pelo influxo de cálcio. Depois, esse influxo para, o potássio
continua saindo da célula e a polaridade dela volta para negativo, menos 90. E aqui, nesse outro platô, é que age a bomba de sódio e potássio ATPase e a gente consegue voltar ao potencial de repouso da célula. Então, despolarização celular, repolarização, e aqui a bomba de sódio e potássio ATPase, que volta à situação de repouso celular. E isso acontece, né, em todo o coração. Aqui está, né, representado, o coração ele é dividido em 4 câmaras, né, átrio direito, átrio esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo. E aqui o que está representado é o sistema elétrico do coração. Então tem um nó sinusal, que é uma estrutura elétrica que gera o estímulo para o coração. Ele ativa os feixes internodais, né? Então acontece nesse momento a despolarização e contração atrial. Esse estímulo chega no nó atrioventricular e sofre um retardo, e a representação no QRS vai ser o segmento PR, que a gente vai ver lá na frente. E na sequência, através do sistema His-Purkinje, há uma despolarização quase que simultânea de ambos os ventrículos, ocasionando o QRS. Então aqui, né, despolarização atrial, retardo, despolarização ventricular. Então, quando ocorre a despolarização ventricular, o átrio está repolarizando. Então, a gente não consegue ver a onda de repolarização atrial. Mas depois a gente consegue ver a onda de repolarização ventricular, que já eu mostro no eletro. Então, aqui é um esqueminha da onda elétrica da despolarização do átrio direito, seguida do átrio esquerdo, né, e acaba girando a onda P. A gente dificilmente vê essa divisão, né, entre átrio direito e átrio esquerdo, só em situações patológicas. E aqui a despolarização ventricular, ela gera alguns vetores, isso é importante a gente saber, não precisa decorar, mas é importante a gente tentar entender para poder saber para onde que está o eixo do coração e entender as ondas do elétron. Então, o primeiro vetor, né, que é o vetor 1, é o vetor de ativação septal, que ele é orientado, né, mais aqui para a direita. O segundo vetor é a ativação de ambos os ventrículos, mas como o ventrículo esquerdo ele tem uma massa maior, né, ele acaba puxando o eixo mais para a esquerda. E o terceiro vetor é da base ventricular, e a soma desses vetores vai dar esse eixo aqui nos corações normais para a esquerda e para baixo. Vamos falar agora um pouco de derivações, né? A ativação elétrica do coração ela gera uma diferença de potencial, e isso a gente consegue pegar. É isso que a gente consegue pegar no eletrocardiograma, né? A gente registra essa diferença de potencial nas derivações e ela pode ser dividida em 2 grupos, né? Verticais e horizontais. Então, falando das verticais, a gente começa falando das derivações bipolares, né, que formam o triângulo de Einthoven, que nada mais é do que a diferença de potencial entre os eletrodos, né? Então, a derivação 1, ou D1, vai ser a diferença entre o membro superior direito e o membro superior esquerdo. A derivação 2 é a diferença entre o membro superior direito e o membro inferior esquerdo. Então, isso gera, essa diferença de potencial gera uma onda que a gente consegue captar no eletrocardiograma. E a derivação 3 é a diferença entre o membro superior esquerdo e a perna e o membro inferior esquerdo. Além de D1, D2 e D3, a gente vai ter as derivações unipolares no plano frontal, que na verdade elas avaliam o potencial absoluto de cada eletrodo, né? Como esse potencial gera uma onda pequena, né, inicialmente precisou gerar um aumento, se formou o nome de aumento de voltagem, né, do braço direito, do braço esquerdo e do pé, né, foot. Então aí vem a VR, a VL e a VF. Então, o braço direito, a VR, né, o potencial absoluto do braço direito forma uma onda AVR, o potencial do braço esquerdo, o AVL, e o potencial da perna esquerda, o AVF. Isso vai formar o que a gente chama de rosa dos ventos, né? A gente acaba cruzando essa diferença de potencial, né, essas setas,
e forma o que a gente chama de roda dos ventos. E se vocês forem ver, aqui, ó, né, que é positivo de AVL a D3, exceto o AVR, né, que é o ombro, é o membro superior direito. E lembrando do vetor resultante do ventrículo esquerdo, que é nessa direção, você tem um eixo do coração normal entre menos 30 e mais 90. Isso a maioria da população, né, corações normais, vai ter um eixo entre a VL e a VF. As outras derivações são no plano horizontal, né, de V1 a V6. Aqui que está representado o coração, né? Imagina que o vetor está mais ou menos nessa direção. Então, o V1, que está olhando o vetor de longe, ele vai ser mais negativo. E o V6, que está olhando o vetor quase que de frente, ele vai ser mais positivo. E entre eles vai tendo uma progressão da onda R, conforme o vetor vai caminhando por esses eletrodos. Então, antes de passar, só falar a posição, né, de cada eletrodo, que isso acho que é importante. Então, o V1, você tem aqui o ângulo de Louis, né, que mais ou menos no segundo espaço intercostal. Então, você desce um pouquinho, mais ou menos no quarto espaço intercostal. No rebordo costal direito, você coloca o V1. No rebordo costal esquerdo, você coloca o V2. No quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, você coloca o V4, e entre o V2 e o V4 vai o eletrodo V3. O V5 vai na linha axilar anterior e o V6 na linha axilar médio. Essa disposição dos eletrodos é super importante, né, a gente colocar direitinho, para que não tenha erro na leitura e diferença nas ondas. E esse é o papel do elétron, né? O papel do elétron ele é quadriculado. No eixo horizontal você vai ter o tempo, né? Cada quadradinho são 0,04 segundos, cada quadradão, né, 0,2 segundos ou 200 milissegundos, e cada quadradinho para cima é 0,1 milivolt, cada quadradão 1 milivolt. E a velocidade padrão do elétron, que a gente tem que setar, né, na hora do aparelho, é de 25 milímetros por segundo. Se você alterar isso daí, você pode alterar a conformação do elétron e a interpretação também. Então, as ondas clássicas do eletrocardiograma, né? Então, primeiro a gente tem aqui a onda P, que é a onda de despolarização atrial, certo? Seguida do segmento PR, que seria do final da onda P até o início do QRS. Isso aqui é representado pela pausa no nó atrioventricular. Depois, na sequência, vem o QRS, que é a onda de despolarização ventricular. E logo na sequência, a repolarização ventricular, representada pela onda T. Em alguns pacientes, muito raros, a gente vai ter a onda U também. Basicamente, em atletas, é uma onda bem pequenininha, muito raro de ver, e pacientes bradicárdicos também a gente pode encontrar. Mas essas ondas, elas podem ser alteradas, né, de acordo com alguma patologia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder tentar fixar um pouquinho. Então, sobrecarga atrial direita. Por que acontece uma sobrecarga atrial direita? Por que o átrio direito fica sobrecarregado? Lesões valvares, principalmente tricúspide, estenose tricúspide, ciência tricúspide, ou valvopatia pulmonar, hipertensão pulmonar, que pode ser primária, ou por um tromboembolismo pulmonar, miocardiopatia dilatada e um corpo pulmonar agudo ou crônico. Então você vai ver um aumento da amplitude da onda P, então é uma onda P que fica um pouquinho maior, um pouco mais apiculada, principalmente nas derivações D2, D3 e AVF, né, que são as derivações inferiores, e às vezes em V1 também. Sobrecarga atrial esquerda. Por que o átrio esquerdo fica sobrecarregado? Patologias mitrais, né, insuficiência mitral, estenose mitral, também na miocardiopatia dilatada e cardiopatias hipertensivas. E aí que você... o mais característico é o índice de Morris, que vai ser, né, uma onda P bifásica, né, ela tem uma fase negativa em V1, certo? Você pode ter também um aumento da duração da onda P,
ou algum entalhe nas derivações D1 e D2. Sobrecarga ventricular esquerda. O que se dá a sobrecarga ventricular esquerda? Né? Por que o ventrículo esquerdo fica sobrecarregado? Hipertensão, estenose aórtica, né? Que é o estreitamento da válvula aórtica, sobrecarregando o ventrículo esquerdo. Miocardiopatia hipertrófica assimétrica, que é o septo que cresce e sobrecarrega também o ventrículo esquerdo. Pacientes atletas e pacientes mastectomizados também podem ter um padrão de sobrecarga ventricular esquerda. E aí tem vários critérios e índices que a gente pode utilizar para poder avaliar se o paciente tem ou se o paciente não tem sobrecarga ventricular esquerda. Talvez o mais fácil deles seja o Sokolov-Lyon e o Cornell. Sokolov-Lyon, você avalia o S de V1 ou o S de V2, né, a onda S, então onda R e onda S, que é a segunda onda negativa, o S de V1 ou o S de V2, mais o R de V5 ou o R de V6, isso tem que dar maior ou igual a 35. Com esses dados você fecha a sobrecarga ventricular esquerda pelo eletrocardiograma. Tem um critério de Cornell também, que é o S de V3 mais a onda R do AVL, isso tem que ser maior do que 28. Mas talvez o mais utilizado e talvez o mais fiel desses critérios seja o critério de Home-Hilt, que você atribui, é um critério um pouquinho mais chato, tem nesses aplicativos para você não precisar decorar, né, mas seria o S de V1 ou V2 ou a onda R de V5 V6 maior ou igual a 30, 3 pontos. Índice de Morris, 3 pontos. Alterações do segmento ST, que a gente chama de padrão strain, você vai ter um infra de ST, 3 pontos também. Um desvio do ângulo, do eixo cardíaco, né, para menos 30 graus, 2 pontos. Um QRS mais alargado, enfim. Você vai somando isso. 4 pontos, sobrecarga ventricular esquerda provável. 5 pontos, sobrecarga ventricular esquerda definida. Bloqueio de ramo esquerdo tem várias características que a gente pode elencar. Então, QRS alargado, ausência de onda Q, V5 e V6, onda R alargada, mudança do eixo elétrico, alteração no segmento ST e na onda T. Mas o que a gente acaba, de fato, olhando para ficar mais fácil, você tem um QRS alargado, acima de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, um padrão de torre aqui em V5 e V6, você tem inversão, né? Você tem um infra de ST, ou seja, contrário ao QRS, então QRS positivo você tem um infra, um QRS negativo você tem um suprim aqui, e aí você fecha, batendo o olho assim, um bloqueio de ramo esquerdo. Fibrilação atrial é bem característico também. A fibrilação atrial ela é caracterizada por uma atividade atrial caótica, então são vários pontos do átrio que geram estímulos, então você vai ter uma frequência atrial muito elevada, bem acima da frequência ventricular, e esses focos eles vão estimulando o ventrículo, então o RR fica muito irregular. Então aqui você vê que não tem onda P, é um ritmo bem caótico, né, uma atividade atrial bem caótica e um RR bem irregular. E aí, às vezes, você tem na dúvida, tem onda P, não tem onda P, mas o RR está irregular, então você pode chamar de fibrilação atrial, né, porque às vezes você tem a impressão que vê onda P, mas não é atividade atrial caótica que causa essas alterações no eletro. Tem o flutter atrial, né, essa imagem ficou bem legal, é um aspecto de serra, né, da atividade atrial. Taquicardia ventricular, então, por algum motivo, você gera um estímulo no ventrículo, e aí esse estímulo ele vai despolarizando célula a célula, por isso que o QRS fica alargado, e retrogradamente ele acaba ativando o sistema atrial. E os bloqueios atrioventriculares. Essa parte é bem legal também.
então não é difícil de observar. Então, o BAV de primeiro grau, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, é quando você tem um aumento do PR acima de 200 milissegundos. O bloqueio AV de segundo grau, MOPS 2, a onda P vai se afastando do QRS até que ela bloqueia. Então aqui, normal, se afastou um pouquinho, até que bloqueou. Então, onda P conduzindo o QRS, se afastou um pouquinho, bloqueou. Esse é o fenômeno de Wenckebach, bem característico do bloqueio MOPS 1. O bloqueio de segundo grau, MOPS 2, tem a condução, né, PQRS, e de repente a onda P bloqueia. Então, PQRS, bloqueou de novo. Isso aqui é super grave. O paciente pode fazer um bloqueio completo e evoluir com fibrilação ventricular, por exemplo. Você tem o bloqueio também de segundo grau, 2:1, que é o bloqueio. Você tem duas ondas P para cada QRS, é um bloqueio fixo. E o bloqueio de alto grau, ou bloqueio de terceiro grau, que tem assincronia, né, entre P e QRS. Então tem onda P batendo num ritmo e o QRS batendo em outro ritmo, né? Então aqui, 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 e a onda P totalmente assincrônica com ativação ventricular. Acho que é isso. Então, aí depois na live a gente bate um papo e responde aí o que for desse assunto ou de outros assuntos. Tamo junto aí. Obrigado, um abraço, pessoal.